Oi, Ei, doutora, boa noite, tudo bem? oi, tudo jóia? Não precisa Prazer estar falar aqui. doutora não, Carolina. Prazer estar aqui. Parabéns pelo My Neuroplace. Eu acho que iniciativas como essa que vão espalhando conhecimento, tanta coisa que a gente precisa conversar que a gente não fala na faculdade, né? Que a gente não aprende na faculdade. E é um prazer estar aqui Aham. nesse espaço de conhecimento, Jéssica. Ah, o prazer é todo meu. Eu estou tentando, né, trazer nesse perfil. O curso começou com um curso voltado para semiologia neurológica, né, que é uma das minhas paixões. Eu adoro exame físico neurológico. Isso é uma grande parte do meu tempo, assim, né, de estudo e de trabalho, que eu também sou professora. E a minha tentativa aqui no perfil acaba sendo trazer essa parte da semiologia neurológica, mas as pessoas devem ter percebido que eu falo pouco, assim, de doenças raras, né? Eu tento começar do básico mesmo. E uma das minhas propostas é trazer outros profissionais da área da saúde, como psicólogos, nutricionistas para conversarem, né, fisioterapeutas e outros médicos que tenham essa atuação mais ampla, né, além da medicina convencional. E aí Sim. pensei em canabidiol, falei, nossa, tem que conversar com a doutora Carolina Nossetti, que foi quem abriu meus olhos, né, para esse universo tão grandioso que modificou tudo hoje, né, no meu trabalho, na minha rotina, nas minhas aulas, no meu consultório. Mudou tudo. Ai, que bom, porque a intenção é essa mesmo. É um chacoalhão que abre esses paradigmas. Infelizmente, a gente não tem isso na faculdade. É, A gente não pode ficar esperando que as outras pessoas entreguem os conteúdos mastigados para a gente. A gente tem que tomar uma posição de liderança e ir atrás da informação que a gente não teve antes. E mudou a minha vida também. Mudou tudo, mudou até o país que eu estava. é Mas eu acho verdade. que quando a gente vê o impacto, a gente fez medicina para isso. Então, quando a gente vê Sim. esse impacto acelerado, escalonado dessa forma, não tem como a gente ignorar ou a gente fazer só um pouquinho, porque a gente acaba vendo a atuação, né, nos outros sistemas, mesmo que a sua área Sim. seja neuro em específico, não tem como você não ver seu paciente desmamando dos hipoglicemiantes, E é dos muito remédios rápido. para pressão arterial. Às vezes até é difícil dos outros colegas entenderem. Você mas foi na neuro e agora voltou sem remédio da pressão, sem remédio da diabetes, sem remédio da ansiedade, sem remédio da depressão. Então é impactante demais. E fico É, muito feliz que tenha mudado a sua vida como mudou a minha. que bom. Eu vou te apresentar brevemente, né? Mas assim, acho que você praticamente, né? É impossível falar de tudo que você faça, porque, né? As múltiplas funções que você assumiu nesse universo canábico, eu acho que é até difícil, né? Da gente conseguir colocar em palavras. Mas a doutora Carolina Nossetti, gente, para quem está assistindo a live, quem, né, vai assistir depois, ela é médica com experiência internacional em consultoria técnica e aplicações clínicas de cannabis. Tem 10 anos de experiência nos Estados Unidos, 7 anos dedicados ao ecossistema da cannabis e mais de 5 anos de experiência no desenvolvimento de produtos terapêuticos à base de cannabis. Ela é fundadora da Intercam, que significa International Cannabis Academy, e atua com educação, prática clínica e como consultora técnica em projetos nos Estados Unidos, Canadá, Uruguai, Paraguai, Colômbia e Brasil. Participante de audiências públicas na Câmara dos Deputados, no Senado e na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo em prol da legalização da cannabis medicinal. Falou tudo? Boa parte, mas É. é realmente. Eu só vivo isso, eu respiro isso 7 dias por semana, é o meu bebê, é a minha missão. Então, realmente assim, me doei toda para isso, pelo grande impacto que eu vejo que traz na vida das pessoas, não só na minha vida como pessoa física, vamos dizer assim, fora da parte profissional, mas na saúde dos outros, numa questão até mais abrangente, Jéssica, em questão de direitos humanos.
e de direitos sim, de uma maneira geral. Eu desconhecia completamente o quão impactantes são os direitos na vida dos pacientes. Também, como eu não atuava diretamente em consultório, eu não tinha tanta ideia do quanto sofre o cuidador e os familiares que estão em volta desse paciente e ver a vida melhorada não só do paciente, mas também do cuidador e familiar, que é algo que eu sim, não observava tanto assim, nas outras terapias ou nos outros formatos de cuidado. E o envolver todo mundo, porque não é só cannabis, e vocês fazem uma prática integrativa, você e o Mikael. E sim, que aí sim que a gente vê uma diferença enorme, porque a cannabis vira uma ferramenta, podendo até ser uma ferramenta temporária, dependendo de como a gente faz esse cuidado. E eu acho sim. que é um dos motivos pelo qual realmente resolvi parar tudo que eu estava fazendo e falar, não, agora isso aqui que vai ser, esse aqui é a jornada, vamos nessa direção. Mas sim, esses são alguns pontos aí do que eu tenho executado no meu dia a dia, Jéssica. Ah, obrigada, tá, por ter aceito o convite. Eu fiquei muito honrada quando você aceitou, porque, né, o curso que eu fiz com você foi, assim, um divisor de águas na minha vida. Eu falo isso com todo mundo, né, porque Ah, mudou muito a minha perspectiva, muito mesmo. que bom. Eu estou super feliz de estar aqui com vocês. Já você sabe que eu sou fã de vocês dois. Vou encaminhando também, porque eu acho que o que vocês fazem tem que ser mais divulgado. Eu não tenho Uhum, uma prática clínica de medicina da família no sentido de cuidado a médio e longo prazo, e vocês têm isso. sim, Então, a gente poder colaborar e fazer esse cuidado conjunto, para mim faz todo sentido. E dessa forma a gente consegue se dividir melhor, até para eu conseguir focar bem nessa parte, né, da cannabis e trazer uma uhum, autonomia num curto período. E a minha preocupação sempre, Jéssica, é estar com um profissional integrativo ou um médico sim, integrativo. Pode ser o ortomolecular, pode ser é, o homeopata, pessoas que olham o paciente como um todo. E no que eu faço, eu preciso necessariamente trazer autonomia para as pessoas na sim, parte da terapia com cannabis. Mas existe uma autonomia toda outra que o médico integrativo precisa trazer. Então, como é aham, que escolher um alimento, como é que você escolhe os alimentos que você vai ingerir, quais são as ferramentas em termos de saúde mental que a gente possa incluir no nosso dia a dia. E pode ser um uhum, aplicativo de meditação guiada, pode ser uma yoga, e você e o Mikael também nessa. Fico super feliz de sim, vocês lá na suadeira. E é isso, porque a gente é o exemplo no final das contas. com certeza, E ter esse modelo que vocês têm, eu acho que é muito complementar muito mesmo. mesmo. Bom, eu acho que é muito interessante, né, Carolina, falar do como foi seu contato, né? Eu fiquei encantada quando você contou, né, como que foi sua trajetória, mas eu acho que é importante, né, você falar um pouquinho como que foi, né, esse seu caminho até a terapia canabinoide, até você se tornar essa referência mundial, né, que você é no mundo, assim, dentro desse tema. Ah, assim, eu não sei se eu sou uma referência mundial, mas sim, eu dou suporte a colegas de outros países, porque como eu morei fora, eu estava na Califórnia, em Los Angeles, onde tudo estava acontecendo antes da regulamentação. Então eu acabei me envolvendo com algumas equipes. E foi Aham, realmente uma experiência única estar nessa mudança, né, do uso adulto, do uso medicinal para o uso adulto, no caso da Califórnia e também nas questões das regulamentações em outros países. Por exemplo, no Paraguai, sim. tive a oportunidade de estar lá com o ministro da Saúde, com o presidente, discutir quais são as melhores formas de fazer isso acontecer com acesso efetivo. Então, é realmente sempre um prazer de estar com esses colegas daqui e de todos os lugares. Mas com relação à minha jornada, eu acho que teve um pedacinho da minha história que antecede, que tem nada a ver com cannabis, mas tem a ver com cuidado integrativo. Eu trabalhei num projeto de desenvolvimento de produtos com açaí. Então, era um grupo americano, eles estavam buscando produtos brasileiros para exportação, então fiz
deu um apoio tanto na parte da criação dos produtos, desenvolvimento dos produtos, quanto na parte de como chegar isso nos médicos e pacientes nos Estados Unidos, fazendo uma conexão entre a Federal do Belém do Pará com o professor Hervé, que ele é francês, mas ele é um dos maiores pesquisadores de cannabis que tem no mundo. Ele tá, não sei hoje se ele ainda está na Federal de Belém, mas estava lá nessa época. E uma conexão com a população ribeirinha e com essa equipe dos Estados Unidos em contato com os médicos, com os pacientes. Fui embora depois que eu formei, né? Fiz um período do meu internato nos Estados Unidos, vi que tudo funcionava igual no livro e eu adoro um protocolo. Sei nem se é para quebrar ou se é para seguir, mas eu achei aquilo ali. Claro, eu tinha ido várias vezes para os Estados Unidos, mas ver dentro do internato como funciona foi realmente brilhou o olho, assim. Falei, eu gosto disso. E aqui no Brasil eu estava numa situação MacGyver, tive algumas situações MacGyver, né, dentro de hospital. Falei, não, não foi para não sign up for it, não foi para isso que eu me inscrevi, não. Mas fui embora, né, fiquei quase 10 anos. No meio dessa jornada, eu tinha que revalidar meu diploma. Então, como ninguém estava pagando minhas contas, era também bem intenso. Entre estudar e parar e trabalhar, juntar um dinheiro e voltar a estudar. Foi um desafio desde o começo, mas era algo que eu estava muito determinada a fazer. E o revalida de lá é muito difícil. Então, eu comecei a estudar de forma muito intensa, mudei o meu forma de estudar várias vezes, porque eu tenho déficit de atenção, então ficar sentada 5 minutos sempre foi um desafio. Então, foi até um conhecimento um conhecimento meu mesmo. E o que eu tenho que fazer para conseguir parar e sentar e focar nas coisas? Mas começou a pesar pela quantidade de informações. Então, chegou uma hora que eu estava estudando 14, 15 horas, não conseguia comer, não conseguia dormir. Comecei a buscar uma solução. E aí foi nessa que eu experimentei o Zolpidem. Acho que aqui é o Stilnox, né? Assim. Realmente muito efetivo. E a efetividade que me assustou, porque aí eu pensei, agora o melhor sono de todos, né? Mas na realidade nem é tão bom assim, porque acaba influenciando, né, num período de consolidação de memória no nosso sono, e eu nem estava podendo ter desafios de consolidação de memória naquele momento. E um colega médico perguntou se eu tinha considerado ou não o uso da cannabis. Não tinha considerado, mas fiquei muito curiosa. É um médico muito inteligente. E eu coloquei na internet. Acho que se não tivesse vindo de um médico, se não tivesse vindo nesse ambiente médico, assim, realmente considerando isso como uma terapia, talvez eu não ficasse tão inclinada. Não tinha nenhum preconceito específico, só não fazia parte da minha vida, nem de ninguém muito próximo. Então, acho que eu não conseguia fazer essa correlação dos efeitos colaterais serem efeitos. Sim. Hoje, olhando, é muito óbvio. Como assim? Você come e dorme, isso não é efeito colateral, isso é um efeito. Mas eu não tinha essa maturidade na época. Então, eu coloquei na internet, achei um estudo que mencionava o potencial apoptótico de suicídio celular de células cancerígenas, que era da Cristina Sanches. Então, potencial em câncer, aquilo me deixou em estado de choque vários dias. Isso e as várias outras indicações que eu achei junto dessa pesquisa. E eu não acreditava que as pessoas não estavam na rua brigando por isso, com uma bandeirinha, marchando. Aí que eu descobri que as pessoas estavam, sim, marchando há muitos anos. Na realidade, quem não sabia disso era eu. Mas que existia realmente esse desafio de comunicação, né, da cannabis. Quem estava comunicando não estava comunicando para o médico, para os médicos de uma maneira geral. Eu comecei a estudar muito o assunto, descobri que a gente tem um sistema, como a gente tem um sistema imunológico, um sistema neurológico, tem um sistema que modula os outros sistemas, aquilo me chamou muita atenção. E eu comecei a ver por que estávamos nesse lugar. Por que a gente não tinha mais cannabis acessível para as pessoas. E eu entendi que, inicialmente, comunicação. Tanto a não comunicação para o médico, como a comunicação na embalagem, no encarte. Então, isso era 2013 para 2014, quando
esse, essa busca, análise realmente dos desafios, 2013 para 2014. Não, nessa época já era uma época de soluções. Então, foi 2012 para 2013. Qual que é o gargalo? Então, como eu tinha tido essa experiência anterior com desenvolvimento de produto nutracêutico, eu comecei a buscar e trazer essa para essa área também. Então, desenvolvi, idealizei, coloquei no papel uma linha de produtos nutracêuticos com cannabis. Sim. Inicialmente era um brigadeiro, isso virou uma trufa. A intenção era que fosse um produto saudável, mas que tirasse aquele estigma. E virou realmente um produto high-end, com uma caixinha de madeira, com uma arte. Então, muito próximo a uma questão visual que o médico já estava acostumado. Acho que essa era a intenção, não assustar o médico. E para o paciente que fosse uma experiência positiva. Porque sempre a gente falava, tomar um remédio, tomar uma medicação, é um negócio feio, né? Assim, não é uma experiência, ai que legal, vou tomar um remédio. Nunca é assim. Mas eu queria que Aham. fosse. Eu tinha esse sonho. Eu falei, não precisa ser ruim. Vamos tirar essa ica, vamos tirar essa junto com tirar a ica da cannabis, mudar o paradigma de que a terapia é algo negativo para gente. Ou, eu tenho que fazer, porque senão não melhora. E eu Sim. acho que a medicina integrativa traz muito isso, de ser prazeroso o processo, de ser uma experiência legal, não necessariamente sempre uma experiência dolorosa ou negativa. Então, Uhum. alguém gostou da minha ideia, eu me mudei de Nova York, onde eu morei 6 anos, 7 no total, né? Porque um período eu fiquei fora, um ano eu fiquei em Miami, e fui para Los Angeles, onde eu fiquei 2 anos e meio. Desenvolvi essa linha, provei um ponto, né? No sentido de que se a gente conversa com o médico, o acesso é melhor, e realmente é verdade. A gente vê que quando está todo mundo envolvido é melhor. Comecei a fazer consultoria técnica depois disso, porque outras empresas também queriam falar com os médicos, também queriam trazer uma experiência melhor para o seu paciente. Não necessariamente uma experiência em termos de o que está escrito na caixinha, mas uma experiência no sentido de o que tem ali dentro? Me informa melhor dos componentes desse produto. E aí que eu acabei me envolvendo em outras partes de consultoria além de comunicação, então controle de qualidade, qual que é o software melhor de cultivo, qual que é a extração para esse produto em específico, como fazer um due diligence apropriado nesses produtos para que eles sejam realmente confiáveis e seguros. E voltei, porque eu comecei a fazer essas consultorias nos Estados Unidos. Alguém me contratou para fazer um job aqui no Brasil, eu já estava aqui envolvida com as mães, já estava envolvida com o ecossistema e fazendo estratégia terapêutica, Jéssica, porque esse era o gargalo. As pessoas não conseguiam fazer o manejo. E é um pouco de Sim. mão. No começo é desconfortável, no começo dá um monte de dúvida mesmo, mas a segurança e a efetividade é que nos deixam muito tranquilos para continuar. Sim. Então, voltei, estou no Brasil faz 3 anos e pouco, continuo atuando na área de consultoria técnica, tanto para empresas quanto para entidades, por exemplo, no Senado, na Câmara. A gente fez um material super legal com a Mara Gabrilli, com a equipe da senadora Mara Gabrilli, e também com o Dr. Renato Fileve, lá da Unifesp, exatamente com esse intuito de educar as pessoas. Vamos embasar, vamos trazer as informações reais. Também tenho a minha empresa de educação, que a gente fez o curso, né? Uhum. Você estava lá. Vai ter um curso esse final de semana, então os colegas que estiverem aqui Sim. assistindo, vai ser um prazer tê-los lá também. E o consultório, mas dentro de um programa terapêutico muito específico, com a intenção de ter autonomia no final desse cuidado. Essa é um pouquinho de como eu me envolvi com a cannabis, Jéssica. É muito bonito, né? Você comentou lá no curso assim, é encantador, né? Porque é o que eu sempre comento muitas vezes, né? Do desespero, né? Das nossas dificuldades, muitas vezes saem soluções maravilhosas, né? Você precisou ter uma Isso, insônia, né? Para poder verdade. vivenciar isso e mudar a sua vida, né? É E é verdade. assim muitas vezes, né? Qualquer doença, né? Que seja a insônia, como você falou, né? Qualquer sintoma, né? Manifestação não precisa ser necessariamente uma doença grave, mas Sim, uma dor de cabeça, insônia, fadiga,
né, muitas vezes se tornam insustentáveis, geram repercussões sistêmicas que ninguém consegue modular, ninguém consegue controlar, vai trazendo aquela trilha, né, de remédio um atrás do outro, com um monte de efeito colateral e acaba que o paciente sofre mais, né, do que se ele tivesse, às vezes, só com sintoma ali desde o início. E o Sim, canabidiol é fantástico. é uma ferramenta legal. Mas você estava falando esse negócio do desafio, né? E oportunidade. Lá na minha equipe, a gente não usa a palavra problema. A gente tem um Aham, acordo entre nós, a gente usa sempre a palavra desafio. E sim, sempre a gente fala desafio e logo, ou na mesma frase ou na próxima, a gente fala a palavra oportunidade. Se vira nos 30, acha um jeito de colocar a palavra oportunidade juntinho com o desafio, porque é muito isso. sim, Quando a gente encontra um desafio que seja, se é uma ansiedade, se ou um desafio da vida, ou um desafio sim, operacional da sua equipe, sempre vai ter uma oportunidade atrelada se a gente procurar, se a gente procurar direitinho, a gente acha. Eu acho que esses desafios de saúde nossos e também dos nossos pacientes é o que estimula todo mundo a buscar uma solução. E no buscar uma solução, a gente encontra muita oportunidade de melhora que a gente nem estava buscando. Eu sim, estava buscando, eu queria só dormir. Desliga a chavinha e não só da absorção da matéria, mas do meu ciricutico do déficit de atenção, né? Meu aham, Deus do céu, ficar aqui sentada é um negócio que me tira até o ar. Então, essa insônia tinha uma correlação com a ansiedade também, que eu nem estava aí. Falei assim, sim, senta aí, se vira. Mas era a repercussão que trazia na minha vida, era insônia. E me deu uma oportunidade de conhecer foi uma bolha que eu estourei na minha vida. Eu falei, como assim que tudo isso está acontecendo e ninguém me falou? E aí tirou um pouco também, Jéssica, do paternalismo estrutural, da gente esperar que os outros tragam um negócio com uma fitinha, um livro de sistema endocannabinoide, com uhum, todas as suas implicações clínicas. Então, eu achei que a cannabis me incentivou muito mais do que buscar essa solução terapêutica com a planta. Mas que alimento, que alimento que a gente deve estar consumindo que seja melhor junto com essa planta? sim, Que outras partes do estilo de vida que vão trazer também uma melhoria, né, para esse paciente? Então, me incentivou a estudar coisas que eu não estavam no meu radar e que hoje eu não me vejo sem, né? Como essa sim. parte da mudança do estilo de vida que vocês fazem de uma forma maravilhosa. É tudo um complemento, né? Não adianta a gente dar melhor medicamento do mundo se a gente não toca, né, nesse ponto de mudança, né? Que é o principal, né? É... Ô, Carolina, você falou muito no curso também, uma coisa que, assim, o que mais mexeu comigo foi a história, como é que eu vou dizer, a biografia, né, da cannabis, assim, da utilização medicinal como commodity, criminalização, descriminalização. Você pode compartilhar um pouco desse processo aqui com a gente na live, que eu acho que é muito Claro. interessante para tirar um pouco desse estigma, né, de problema, problema, problema. Não pode falar problema, né? De desafio, desafio, Desafios. desafio. De desafio na utilização, né, da cannabis medicinal, até para estudo, né, publicação científica, tudo isso. Sim, me chamou muito a atenção, Jéssica, quando eu estava buscando entender o porquê é que a gente não tinha um acesso melhor, que eu descobri que foi toda uma estratégia feita, muito bem desenhada para a gente estar nessa situação. Uhum, Então começou com um burocrata americano chamado Eslinger. Ele trabalhava num departamento que era antes de ser o FBI, que era um departamento que, entre outras coisas, eles iam atrás das pessoas que faziam produção ilegal de álcool, os bootstrappers nos Estados Unidos. E com a final da proibição do álcool, o departamento do Eslinger já não tinha mais por que receber dinheiro. Então, ele estava ativamente buscando uma outra fonte ou uma próxima missão ali de vida. E, no paralelo, uma questão pessoal dele, ele era muito racista. Mas ele era racista num nível que, na década de 1930,
ele recebeu uma carta do Senado para ele ser menos racista. Então, para você, assim, nessa época, para você ser chamado de racista, você tinha que estar num nível assim bizarramente fora do comum. E o negócio dele era ser contra negros e mexicanos. Essas eram as duas populações que ele estava buscando encarcerar. E ele percebeu que essas duas populações usavam a cannabis como forma, faziam um uso adulto. Por quê? Porque o álcool era caro. Drogas fazem parte da humanidade há milhares de anos. Não só dos humanos. Eu não sei se vocês colocarem aí no YouTube um vídeo de um golfinho brincando com pufferfish, né? Porque tem uma substância ali alucinógena. Então, gente, você parte. Os macaquinhos, você vê os macaquinhos, você deixa cerveja, um álcool, o macaquinho vai lá e toma, fica bêbado. Então, não tem como a gente tirar isso. Isso também era um outro desafio de concepção minha, né? Porque droga era uma coisa feia e que era bizarro no sentido de que não é um subset aqui da população e na realidade não, é a população inteira. Quem não usa cannabis usa álcool, quem não usa álcool usa outra coisa, mas eu realmente eu não tinha essa concepção de que drogas faz parte. E aí, nessa questão do álcool em si, é uma questão financeira. Talvez se fosse acessível, os negros e mexicanos usassem o álcool ao invés de usar cannabis, mas era parte da cultura deles. Então ele viu que essa era uma linha que ele queria seguir, incentivou, influenciou o mundo todo. Então, essa história, Jéssica Nueslinger, me mostra que uma pessoa faz a diferença. Sim. Se uma pessoa convenceu 2 pessoas, convenceu 20 pessoas, convenceu o mundo inteiro que a cannabis era ruim. E ele conseguiu fazer isso acontecer. Houve todo um aparelho de propaganda criado para demonizar a cannabis e foi realmente muito efetivo. Então, mostravam as mulheres brancas que elas iriam se apaixonar, iriam fazer sexo com os negros, e que os maridos iam ficar sem a esposa, e eles colocavam isso em filme, eu olhava aqueles filmes, eu falei, gente, é por isso que a gente está aqui, é por essa propaganda negativa que a gente está aqui. Era isso, né, das mulheres brancas, e também a agressividade e loucura, né? As pessoas ficavam translocadas, então eles mostravam os vídeos das pessoas translocadas em filmes, né? Em formato de filme. Então, essa história da criminalização. A Associação Médica Americana foi chamada para dar sua opinião e a opinião foi: não tire da farmacopeia, não proíba isso aqui. E, infelizmente, não seguiram a recomendação da Associação Médica Americana e foi proibido. E com relação à pesquisa em si, Jéssica, perdurou. É um preconceito muito grande, é uma lavagem cerebral. Então, às vezes é difícil até da gente conseguir soluções efetivas por essa lavagem cerebral que foi feita em todos nós. A pesquisa continua um desafio, mas já está caminhando um pouco melhor. O número de publicações cresceu muito. Hoje, eu estou envolvida numa pesquisa com a Universidade Federal de Santa Catarina e a Abrace, no fornecimento de óleo para profissionais de saúde, entendendo qual que é o impacto numa perspectiva de doença mental, né, uma perspectiva de saúde mental de uma maneira geral, com o uso dos canabinoides. Então, passou no Conselho de Ética. Então, não estou falando que é fácil, mas eu estou falando que já é uma possibilidade um pouco mais real. E a intenção hoje, Jéssica, é fazer uma ação na mesma direção, no mesmo sentido, mas numa direção contrária ao Weslinger e tirar essa imagem negativa. Falar, não, tudo bem, é seguro, é tranquilo, é eficiente, é eficaz em diferentes casos, não é um milagre da vida, como muitas pessoas acham, não é uma bala de prata que resolve tudo, mas que tem sim um potencial e que tem que ser mais estudado, Jéssica, na forma realmente de bancada, de estudo clínico. Eu acho que é só assim, com educação e estudo, que a gente vai conseguir mudar essa imagem dessa planta. Sim, concordo. E foi saber, né, dessa história que desconstruiu, né, muito do que eu recebi na faculdade, do que eu recebi em todo esse contexto social, né? Eu lembro que você citou no curso
redução de danos, né? Eu que te perguntei, eu falei, Carolina, mas como é que funciona essa questão toda que a gente recebe a faculdade inteira, que vai matar os neurônios, que vai acabar com a memória, que vai abrir esquizofrenia? E aí você começou a falar dessa história, eu falei, meu Deus, nós somos muito ignorantes, né? A gente é inocente na realidade, assim, ignorante sim, no sentido de que a gente não tinha essa informação. Sim, Mas eu acho que é inocência do paternalismo. A gente, na minha, olha a minha cabeça naquele momento. Foi assim, quando eu vi o sistema, eu vi que existia e a proporcionalidade da coisa. A minha primeira reação foi, não é possível que isso está acontecendo. Não é possível que chegamos aqui nesse momento e que ninguém me falou que existia o sistema endocannabinoide. Não, era uma negação mesmo, no sentido de eu esperava que alguém tivesse visto isso, sentasse, vai escrever um livro, viu que funciona, vai escrever um livro, e isso automaticamente, milagrosamente, vai cair no currículo médico, e é assim que é a vida. Então, eu acho que é um pouco também dessa desconstrução, desse paternalismo estrutural dentro da nossa prática clínica com outras sim, mil coisas que trouxe essa visão para mim. A medicina integrativa, a alimentação saudável, direitos humanos, e os direitos humanos na sua. E acabou me abrindo a cabeça em outros pontos que eu nem estava ali discutindo no momento, mas de um direito de você tomar o que você acha que você. Como assim você tem direito de comprar um álcool na padaria e você não tem direito de usar cannabis? E aí você começa a expandir. Mas se eu quiser usar orégano na orelha, eu tenho direito. É meu direito, é o meu corpo. Então acabou me levando a outros lugares. A cannabis, eu acho que me abriu uma jornada de descobrimento que vai muito além da cannabis, muito além, que é a empatia, que é o cuidado do cuidador também, que são outras partes que a gente talvez não dê a importância que deveria ser dada devido. durante a nossa faculdade. É, muito bom. É. A gente precisava ter mais contato com isso, né? Eu acho que assim, vai mudar, né? Entrando pessoas que têm esse tipo de visão, a tendência é melhorar, né? Porque os alunos acabam tomando referência, né? Em todos esses aspectos, eles começam a estudar, a gente coloca uma pulguinha atrás da orelha e acaba que vira um efeito, né? Gradual, assim, de informações. É, bom, a gente vive hoje, né, uma situação de muitos tratamentos frustros, né, dentro da medicina. Isso em todas as especialidades, né? Na minha, então, onde a gente tem muita doença neurodegenerativa, é um caos, né? O índice de burnout em neurologistas é assustador. Acho que muito por essa sensação, né, de impotência, de fragilidade do tratamento, de efeitos colaterais tão catastróficos, né, para os pacientes. E aí, o surgimento, né, da terapia canabinoide acaba funcionando como uma ferramenta com um potencial muito significativo nesses casos complexos, né, onde a gente ainda não tem terapia realmente eficaz, né, neurodegenerativas, doenças genéticas. Como você falou, né, a gente muitas vezes não vai mudar o quadro, o curso da doença vai continuar, mas a gente consegue, às vezes, ganhos tão sutis que melhoram tanto a qualidade de vida do paciente, né? Que assim, todo mundo melhora, como você falou, né? Você tem um paciente com um Parkinson, numa fase avançada, estava com muita disfagia, dormia muito mal. O Parkinson continua ali, a doença continua progredindo, mas melhorou da disfagia, já volta a comer melhor, voltou a dormir melhor. Se ele dorme bem, quem está cuidando fica bem também durante o dia, acaba tendo mais paciência, cuida melhor dele, e o paciente se sente mais acolhido, automaticamente flutua menos a questão emocional, já fica menos ansioso. Então, assim, é um mundo, né, realmente. E o que mais tem me encantado é o quanto que os pacientes têm respondido rápido, né, e o quanto que é seguro. Igual você falou, essa questão de hipertensão, frequência cardíaca, glicemia, eu fico impressionada com cada resultado que eu tenho. Porque, assim, eu falo com os alunos hoje, né? Eu falo, gente, uma das melhores características que eu observo, né? Que é o que eu sempre tentei fazer na minha prática clínica, é tirar medicamento.
você reduz, às vezes o paciente chega usando 15 remédios, às vezes em 3 meses ele já está com 7, em um ano ele está com 2, Isso mesmo. né? E assim, muito rápido. É. E aí diminui efeito colateral de tudo, ele ganha qualidade de vida. Na sua perspectiva, Carolina, o que que você vê assim? Quais são as doenças que mais concentram assim os números, né, de prescrição, de indicação, até para que as pessoas se situem, né, em relação ao que pode ou o que não deve? Como que a gente procura esse meio? Olha, hoje na minha prática clínica, os maiores, as indicações mais frequentes são para epilepsia refratária, autismo, doença de Parkinson, doença de Alzheimer, dor crônica, ansiedade, que tem um número crescente, Uhum, dependência química, doença de Crohn, endometriose. Eu acho que essas, em termos de volume, é o que eu vejo mais no meu dia a dia, Jéssica. uhum, sim, E assim, todas muito impactantes no sentido de, é o que você falou, estão todo mundo frustrado. É um monte de paciente polifarmácia que está enxugando o gelo ali há muito tempo e que está disposto a fazer uma mudança real. Não mais enxugar gelo e achar que uma pílula vai resolver tudo. sim, Então, eu acho que essas indicações que eu tenho visto é porque as pessoas estão tendo refratariedade no seu tratamento. Porque senão a gente não sim. estaria vendo elas com tanta frequência. Mas é o que eu vejo mais comumente na minha prática, Jéssica. Uhum. São casos bem importantes mesmo, né? E Eu tenho. câncer, pacientes com câncer Ah, também, câncer. Alguém bastante. está perguntando aí, né, Ana Carolina, esclerose múltipla. Eu tenho usado muito Ana Carolina na esclerose múltipla. E eu tenho tido resultados que vão desde o controle da espasticidade, né, melhora da fadiga, que às vezes os pacientes com esclerose múltipla têm muita fadiga, e também no controle da doença, porque ela tem um potencial antioxidante e anti-inflamatório muito importante. Então, o paciente que chega com fase aguda, na fase aguda, né, que está usando às vezes já imunossupressor, corticoide, a gente começa a associar canabidiol, automaticamente reduz muito a ansiedade do paciente, né, porque é uma recorrência dessa manifestação em pacientes que têm esclerose múltipla. O paciente ele fica desinflamado, né, Carolina? A gente observa muito isso. Essas Uhum. doenças, o potencial para utilização em doença autoimune, igual vocês estão perguntando, né? Polimiosite, dermatomiosite, esclerose múltipla, neuromielite óptica, artrite reumatoide, Crohn, retocolite ulcerativa, tudo isso é autoimune. Então acaba que tudo tem uma resposta, né? Na maioria das vezes, quando a gente faz essa terapia combinada com outras coisas, né? Diabético só não pode como deve, Amanda, porque a resposta para controle glicêmico é assim, Mara. assustadoramente maravilhosa. É muito bom mesmo. É, até assustador um pouco para os pacientes, né? Que chegam Sim, tantos anos, mas como assim? eu É, comecei a avisar, porque teve uma paciente que ela deixou de usar o óleo. Porque a glicemia, ela tem diabetes tipo 1, uma menina de 18 anos, ela deixou de usar o óleo porque a endócrina falou, para com isso. Você, né, tá tendo muito, tá abaixando muito sua glicemia. Eu falei, não, tá errado. Você não vai parar o óleo. Você vai tirar a insulina. É simples. Em 40 dias ela reduziu pela metade a insulina dela. Glaucoma exato. também tem efeito benéfico, tem muita coisa, né? Então, assim, gente, mas cada caso é um caso, né? Igual a doutora Carolina falou, é muito individual a terapia, exige Muito. muito cuidado do paciente, exige muito cuidado do profissional que está fazendo esse acompanhamento, né, Carolina? Não é fácil no início, né? Todo mundo conversa muito, liga muito, troca muita mensagem, muito e-mail, tô com isso, tô com aquilo, né? É remédio, tem efeito colateral. Acho que a gente pode falar um pouco disso agora, né, Carolina? Dos efeitos colaterais, interação medicamentosa, que as pessoas também sempre perguntam. Sim, com relação ao óleo rico em CBD em si, o que a gente vê mais de efeitos colaterais é mudança na consistência das fezes, sonolência,
Hipotensão, uma hipoglicemia, são possibilidades. E aí, de novo, a gente só tem que observar o que que é efeito e o que que é efeito colateral. E Sim. aí, a gente, tendo isso em consideração, a gente leva esses efeitos colaterais de uma forma diferente. Então, por exemplo, a sonolência, ela só é um efeito colateral se a gente não controla a dose. E até um gatilho para a gente não aumentar a dose, a gente dividir as tomadas, às vezes, ao invés de tomar 2 vezes, tomar 3 vezes por dia. Então, a sonolência também pode ser um efeito no sentido, olha, eu tenho insônia, estou usando, Uhum. eu quero ficar sonolento. Então, eu deixo Sim. aqui como na listinha de efeitos colaterais, mas entendendo que é muito mais efeito do que um efeito colateral. A mudança na consistência das fezes, eu acho que é muito pela influência dos canabinoides no nosso intestino. Tem receptores ali, existe, não é para, não demora muito para o organismo se reajustar, mas Sim. alguns dias, às vezes, os pacientes mencionam essa questão da alteração da consistência das fezes. E na hipotensão e na hipoglicemia, realmente existe essa possibilidade. O que a gente faz com esses pacientes? A gente começa com doses ainda menores, pede para eles aferirem, né, a PA antes de tomar a medicação e meia hora Uhum. depois, ou 1 hora depois, ou 15 minutos depois. E aí essa aferição também, quando deve ser aferido, tem que mudar para entender. Às vezes o paciente pode ter uma resposta em termos da pressão arterial com 15 minutos, ou pode ser que seja daqui meia hora. Então a gente tem que fazer esses testes. E com relação à glicemia em si, também fazer um controle adequado para não ter uma hipoglicemia. Mas no óleo rico em Sim. CBD é isso normalmente. No óleo rico em THC, ansiedade, transtorno do pânico e sonolência. Então, esses Sim. são alguns dos pontos que a gente observa do óleo rico em CBD e do óleo rico em THC. Uhum. Interações medicamentosas. A gente tem que observar nesse caso quais são, onde que os outros medicamentos, os outros produtos que estão sendo usados são metabolizados. Então, se é um medicamento que é metabolizado no mesmo lugar que é influenciado pelos canabinoides, aí sim a gente tem que considerar o que fazer. Normalmente, a gente tem um cuidado maior em termos de Uhum. entender o que, que vai acontecer com esse paciente com relação àquela medicação. Por quê? Existe a possibilidade de aumentar o nível sérico no sangue, pode diminuir esse nível no sangue ou pode não alterar. E aí a gente Sim. sugere ao paciente observar, fala para ele, olhe a bula do remédio. Todos os pacientes têm que ler bula de remédio. Tá, você olhou aquilo ali, você observou algum efeito, é um gatilho para você considerar se você não diminui aquela medicação, não no começo, Uhum. mas depois que começou a fazer o uso, o adjunto, pode-se considerar diminuir essa medicação que está fazendo um efeito maior do que deveria ter. Aumentou o nível sério. E também o mesmo contrário, se diminuiu o nível no sangue desse produto, também a gente tem que prestar atenção, porque às vezes a gente está com uma dose baixa do óleo rico em CBD, Sim. aí a gente influencia a enzima que está processando o outro, que está segurando o sintoma, aí você não tem nem o Uhum. efeito CBD e nem o efeito outro. É, isso E acontece em antiepiléptico, né? Que a gente tem que tomar olha, cuidado. exatamente, olha, na epilepsia isso é um dos maiores desafios, porque você É, fica sem nem nada na mão. Você fica assim, nu. é. Você fala assim, olha, eu preciso usar alguma coisa, não posso fazer isso. E tudo bem, é um desconforto, mas o benefício do depois é um momento de transição. Que é um Uhum. desafio, porque às vezes muda o padrão, às vezes o paciente tinha 10 crises convulsivas por dia, agora tem 3, mas 3 Sim. que assusta quem está perto. Então a gente tem que orientar muito bem com relação a esses possíveis efeitos colaterais também. Então, em Uhum. termos, eu acredito de interação medicamentosa, são esses pontos que eu queria trazer para a gente observar. E ser um gatilho. Olha, deu sonolência, você não quer sonolência, volta na dose anterior. E o paciente tem que ter essa autonomia para fazer o seu próprio Uhum. ajuste. Então, efeitos colaterais, é, é, efeitos Interação colaterais, medicamentosa. interações medicamentosas. Acho que era isso, né? A Ângela está perguntando se pode dar alteração no fígado, né? Nas enzimas hepáticas, que eu imagino.
TGO, TGP. Então, essa é uma longa discussão. Por quê? Os estudos, eles nunca falam exatamente qual que é a cepa, ou às vezes eles usam produtos isolados, nunca é o produto que a gente está usando. Então, Uhum. o potencial anti-inflamatório e antioxidante dos canabinoides, eles têm o potencial de melhorar até a saúde do fígado. Só Sim, que tem outras cepas que a gente não sabe que outros componentes tem ali. E tem alguns produtos que a gente não sabe o que mais tem naquele produto. Então, para mim, é sim. muito complicado falar que a cannabis é com certeza a causa de alteração de enzima hepática. O que eu sugiro é que a gente realmente faça uma análise de tudo que o paciente está fazendo uso e fazer alterações únicas. Olha, agora eu vou incluir o suplemento, incluir aquele suplemento. Agora eu vou Uhum. colocar o óleo rico em CBD, até para a gente ver de onde que está vindo. Será que não foi um Sim. suplemento? Será que não foi algum remédio que o paciente, algum medicamento que o paciente está usando e não foi esse medicamento que aumentou o nível Uhum. sérico e agora está influenciando? Antes não Sim. influenciava, mas agora com o nível sérico do bens ou de algum outro medicamento controlado, será que não é isso? Então eu Uhum. acho que também é válido uma análise. Então eu não posso dizer que hoje eu não tenho segurança para dizer que a cannabis tem uma influência Por si só. negativa Uhum. por si só no fígado. Eu sempre falo isso com os pacientes, né? É muita coisa envolvida e o fígado é filtro de tudo, né? Não Exato. adianta a gente culpar uma coisa. Tem que saber primeiro como que estava antes, né? E ir colocando uma coisa de cada vez, né? Esse é que é o... Deveria ser o ideal de tudo, né, Carolina? A gente começar com tudo em dose baixa, aos poucos, vendo como que a pessoa vai reagir antes de subir a dose, né? De qualquer Isso. medicação. A Elise está perguntando se tem alguma. Falou que tem algumas publicações que falam que o THC não deve ser usado em quadros epiléticos. Se isso procede. Esse é uma mudança de paradigma, né? É, A com gente tem certeza. essa impressão que o THC é do mal e É, que ele é o o causa de todos os CBD males. o CBD é o bonzinho, né? E o THC é o vilão da história, que nunca pode usar. Exatamente. E na realidade, com relação à epilepsia em específico, eu mudei completamente o meu conceito de uso de THC em epilepsia com a experiência do Dr. Paulo Bittencourt e Uhum, da doutora Patrícia Montagner, lá da UFSC, os dois são lá de Florianópolis. Eles têm mais de 200 pacientes hoje, 100% deles sendo tratado com óleo rico em THC. Aquilo foi um baque para mim, porque eu não acreditava porque tudo que eu tinha lido e a só minha prática eu CBD. uso CBD, óleo rico em CBD, então Uhum, tudo bem, acho o meu controle. Mas onde eu tinha lido era que, na realidade, o THC poderia até ser um gatilho para uma crise convulsiva. Então, eu saber que tem 200 pessoas bem usando THC, crianças usando THC para epilepsia, foi uma explosão mental, no sentido de que, bom, que na realidade tem pessoas que não conseguem ter acesso ao CBD, nem de uma associação. Porque nem sim, todas as associações têm óleo rico em CBD. É até mais fácil, às vezes, achar o óleo rico em THC do que o óleo rico em CBD. Por muito quê? mais. Né? É difícil, né? Olha, é mais caro você fazer uma cepa com óleo rico com uma planta rica em CBD, demora mais, é mais fácil dar fungo, ou dar ou alguma ou uma aranha ou alguma coisa. Então existe esse desafio. Então, não sou contra o THC na epilepsia. Não seria a minha primeira linha de escolha em termos de canabinoides, mas eu Uhum, não posso dizer que o THC é ruim como forma de tratamento da epilepsia, não. Porque uhum. já existe base o suficiente para a gente considerar. Se a gente não tem uma outra opção. Se a gente tem a opção de CBD, por que é que a gente vai usar o THC? Não faz sentido. Tem um produto que não tem a psicoatividade do THC, que é mais seguro em termos de efeitos colaterais, vai usar o THC por quê? Tem Uhum. necessidade. Mas se o THC é a sua única opção, Vale a é pena uma tentar. opção válida e deve ser considerada assim.
Carolina, eu quero te fazer uma pergunta assim, minha mesmo, né? De dúvida profissional. É, o que que você vê de diferença na prática? Porque eu ainda não tive essa experiência em relação à prescrição dos óleos ácidos, da forma ácida, da forma não ácida, essa questão de descarboxilado, extraído através de álcool. Como que você lida com essas diferenças e as indicações de cada uma dessas formas? Tá. Olha, Jéssica, tem centenas de canabinoides, não só Uhum, as formas ácidas, que é um desafio. E tem pacientes que têm respostas, mesmo os pacientes com epilepsia. Tem mães que só usam o THCA e tem resposta. Tem mães que usam o CBDA e tem resposta, que não usa nem uhum, CBD e nem o THC. E essa questão da descarboxilação, na forma ácida, é a forma que está na planta, por isso que quando a gente sim. ingere a planta cannabis a gente não sentiria nada, é, não tem um efeito psicoativo no sentido de euforia, mas é Uhum, psicoativo no sentido de que faz uma ação realmente no sistema nervoso central, porque a gente vê resposta. Eu, é, e com relação à descarboxilação, é o processo de sair da forma ácida para a forma não ácida. Com relação à extração, Jéssica, depende também do produto e do paciente. Tem pacientes que eles têm um benefício maior quando o produto é feita a extração por uma extração alcoólica, porque sim. preserva alguns componentes, porque é, é, alguns terpenos em específico a gente não consegue manter com outras formas de extração. E tem pacientes que não se dão bem com isso, que usam um produto extraído no formato de CO2 e não tem os efeitos colaterais que um outro extraído com álcool. Então é muita tentativa e erro. Eu, como as pessoas chegam no meu consultório já muito frustradas, eu quero dar um Uhum, tiro certo. E eu sei sim. que 70, 80% dos meus pacientes vão ter uma resposta positiva se eu uso um óleo rico em CBD, numa proporção 20 até 25 para 1. Então, nos pacientes que eu não obtenho essa resposta, aí eu começo a considerar outros canabinoides, outros suplementos, se é o Uhum, CBDA, se é o THCA, não sei, vai depender do paciente, mas entendi. eu prefiro tentar no depois. Mas tem pacientes que fazem essa como primeira tentativa e tem respostas positivas também, Jéssica. Eu pergunto porque assim, tem material, né, na internet falando, tem que usar a forma ácida porque a forma ácida não tem nenhuma psicoatividade, não vai ter efeito colateral. Aí o paciente já vem com essa demanda. Fala, não, mas eu quero usar esse produto aqui porque eu sei que ele está na forma ácida, então eu não vou ter nenhuma euforia. Já sou ansiosa demais, não sei o quê, né? Já tem muita psicoatividade, então eu quero usar a forma ácida. E às vezes é difícil, né, a gente conversar com o paciente. Eu ainda não tive experiência de prescrever o óleo ácido, na forma ácida para alguém, mas tem, né, associações que estão fazendo forma ácida, não ácida. Então é mais. Começou a ter essa demanda para mim, eu fiquei com dúvida mesmo. Ah, mas olha, uma tentativa, como eu mencionei. É, Como tem paciente, é uma escolha do paciente. E eu acho que é uma possibilidade da gente ofertar. Olha, não é a maioria dos pacientes que tem uma resposta boa com as formas ácidas, mas que é possível uma tentativa e que funciona uhum, para algumas pessoas. Então, uhum, Jéssica, eu daria essa opção. E assim, psicoatividade é ação no sistema nervoso central. Não tem como falar que o sim, THCA e o CBDA não agem. Mas tem uhum, essa ica, né? Que é sim. do mal e que vai ser. E a gente, acho que aos poucos a gente vai vendo que não é assim. E a forma ácida tem seu lugar também. Uhum. Tem alguém aqui que perguntou se pode, se tem interação com carbonato de lítio. Eu teria que olhar, eu não sei todas as interações de cabeça. O que eu faço? Sim. A hora que eu tô com a lista de medicamentos dos pacientes, eu busco o mecanismo, o mecanismo de metabolização de cada um deles. Se Uhum. é no citocromo P450, que é uma série de enzimas no fígado, eu Sim. vejo qual que é a enzima que ele está sendo metabolizado. Aí eu vou na minha listinha de quais são
as enzimas que os canabinoides influenciam. E se Uhum. onde a enzima que o medicamento está sendo processado é a mesma que pode sofrer influência dos canabinoides, aí eu reconsidero a formato que eu vou começar aí. A terapia não é que eu deixo de usar, mas a forma com Uhum. que eu oriento o paciente é um pouco diferenciado, porque pode ser que aumente o nível sérico, pode ser que diminua e Diminui. pode ser que não mude. Mas, Uhum. Jéssica, deixa eu te falar, a gente tem 3 minutinhos aqui para acabar, eu quero ter É. certeza que fica gravado aqui Uhum. para a gente. Tem alguma outra pergunta que a gente precisa responder antes de desligar? Ou a gente pode Uma fazer as nossas pessoa considerações finais? só perguntando se pode usar em paciente com doença renal crônica. Os pacientes renais crônicos, na realidade, eles ficam com uma qualidade de vida melhor, Melhor, tá? né? Tem o Dr. Enzo aqui em São Paulo, ele tem uma clínica de hemodiálise e, assim, um grande número dos pacientes dele usam e ajuda tanto na parte da hemodiálise, de ficar ali sentado, na ansiedade da doença renal, de você não Uhum. saber se você vai perder alguma função a mais no segundo momento. Então, sim, eu acho Uhum. que é uma possibilidade. Claro que a gente precisa analisar vários outros pontos do paciente antes de tomar a decisão. Então, não é para todos os pacientes, nem Sim. renais e nem de qualquer outro tipo. Vai depender, a indicação vai depender de uma análise, uma consulta médica bem detalhada desse paciente. Sim, então, o pessoal que está acompanhando a live, né, eu acho que o mais importante é entender isso. A terapia é individualizada, não tem receita de bolo, ninguém vai receber o mesmo óleo, a mesma quantidade, nem vai ter o mesmo tipo de resposta, né? Eu Exato. acho que isso é o mais importante, assim, né? É medicamento como qualquer outro. Pode dar certo, pode dar errado, né? Uma Exato. dipironazinha que a gente toma pode funcionar, pode não funcionar. Então, assim, tudo é individual, né? Não adianta. É isso mesmo. Mas olha, Jéssica, um prazer estar aqui com você. Foi muito bom o nosso papo. Se ficou alguma pergunta remanescente, me chama de volta que eu venho. Sim. E força nos seus cursos, compartilhe essas suas informações com seus alunos. Você tem tanta informação, conteúdo legal. Eu Uhum. tô muito orgulhosa da jornada de vocês. Parabéns. Obrigada. Obrigada por ter aceitado o convite de novo, né? Eu aprendo muito. Se deixar, dá para eu ficar uma semana aqui só te fazendo pergunta. Simbora, que eu gosto de Tem muita conversar. coisa. Ah, a gente vai marcar assim em São Paulo, né, para conversar de novo, que eu tô cheia de uma Vamos. cadernetinha lotada de dúvidas para Simbora. poder tirar. Obrigada, Carolina, tá? De novo. Obrigada. Boa Muito noite. sucesso. Vou assistir o curso, né, agora, dia 28, 29. Estou muito Legal. contente com isso. Obrigada, Obrigada, viu? gente. Tchau, tchau, Jéssica. Tchau, bom descanso.